Bem, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. A nossa aula de hoje vai ser de química, tá? Uma introduçãozinha da química para que a gente consiga se situar e ter um raciocínio com todo o conteúdo que vier daqui para frente, beleza? Então, começando, a gente vai começar pela ideia. O que é a química, tá? Que jossa é a química, que para muita gente ela é complexa, às vezes ela é confusa, tá? Mas a gente vai seguir um raciocínio bem simples. Tá. A química é a ciência que estuda a composição das matérias, tá? As transformações da matéria e a energia envolvida nesse processo. Ou seja, o que a química estuda? Tudo que tem matéria. Tá? E o que tem matéria? O que é a matéria? A gente vai responder isso ao longo da aula. Mas pensa da seguinte forma. Tudo que tem matéria, ela é formada por átomos. Tá? O que são átomos? São partículas subatômicas, ou seja, partículas muito pequenininhas, tá? Que elas compõem tudo que existe, com exceção de energia. Tá? Por exemplo, ondas eletromagnéticas, como a luz, tá? Ela não é composta por átomos, então ela não é matéria. Tá? As transformações, ou seja, reações químicas que ocorrem, tá? Toda vez que ocorrer uma transformação, ou seja, um elemento, uma molécula se tornando outra, ou uma molécula se juntando com outra e formando um outro elemento, a gente tem uma reação química. Toda vez que ocorrer uma reação química, nós temos uma ou liberação ou absorção de energia. Tá? Sempre vai oscilar a energia nesses processos nas reações químicas. Tá? Só vai mudar o tipo de energia, pode ser energia térmica, pode funcionar como energia cinética, energia potencial, isso a gente vai ver ao longo da aula, beleza? Então é o seguinte, imagina você na sua casa, estudando, se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular e acaba a energia. Acabando a energia e você vai ter que estudar, né? Quer passar no vestibular, e o que você faz? Você acende uma vela, você acende uma lanterna, beleza? E continua estudando, tá? Agora imagina o seguinte, se já é difícil ficar sem energia elétrica, imagina na antiguidade, tá? Que não tinha geladeira, que não tinha celular, que não tinha Wi-Fi, tá? Se a gente, quando falta internet em casa, a gente já fica toda hora ligando e desligando o Wi-Fi para ver se a internet volta, tá? Agora imagina lá na antiguidade que não tinha nem o básico para armazenar o alimento, armazenar a carne. Então, para aquela época, o fogo era um processo químico, tá? Que revolucionou a humanidade, certo? Aí eles conseguiam cozinhar alimentos e por isso esses alimentos duravam mais tempo, demoravam mais para estragar, conseguiam se aquecer, tá? Em noites frias e conseguiam se proteger de predadores, usar como armas, tá? Para derrubar presas maiores. Então o fogo é uma reação química que o homem começou a utilizar desde a antiguidade. Certo? Então, já para ir colocando na cabeça de vocês que a química já está no nosso histórico há muito tempo. Outras reações químicas que o homem foi percebendo e foi aprimorando ao longo do tempo, exemplo de tintas e corantes, certo? Nas pinturas rupestres que existem há séculos, há milênios e ainda estão lá. Tá? O ser humano utilizou corantes naturais, sangue, para poder fazer essas pinturas. E elas são permanentes nesses locais, tá? Hoje elas são mais sensíveis por conta do tempo e tudo mais, mas o fato de elas existirem até hoje é uma prova de que elas são eficientes para aquilo que elas foram feitas. Tá? A cerâmica, certo? A ideia de você pegar um tipo específico de argila, cozinhar para que ela fique rígida e você use como recipiente, como utensílio. A extração e a manipulação de materiais metálicos, ou manipulação de metais, tá? O vidro, tá? Que o ser humano percebe, caiu um raio na praia, aí o ser humano está lá passando, vê onde o raio caiu e ele repara que ali não tem só areia, como no resto, mas tem alguns fragmentos um pouco maiorzinhos, como esse. Tá? Para quem não sabe, o vidro basicamente é feito de sílica, sílica tem na areia. Tá? Então o raio superaquece a areia e pode formar esses grânulos. Aí o cara, e se eu aquecer a areia? O que vai acontecer? Aí ele derrete a areia e começa a história do vidro. Tá? E um outro exemplo muito bacana, que aí mostra como o ser humano percebe e consegue manipular e usar até a seu favor de muitas formas, é o processo de saponificação, a produção de sabão. Tá? Que utiliza um ácido graxo, uma gordura, tá? E uma base forte. No caso, a gente, hoje em dia, para quem faz sabão caseiro,
utilizando óleo de cozinha, gordura animal, utiliza soda cáustica, tá? Que é uma base forte. Então, esses são exemplos de que a química já faz parte da nossa história, tá? Há muito tempo. Continuando com a ideia de o que é a matéria? O que compõe a matéria? Essas perguntas já foram feitas há muito tempo atrás por pensadores, por filósofos gregos, certo? E uma das primeiras teorias, uma das primeiras propostas foi a de Empédocles, em que ele dizia que a matéria era composta por 4 elementos: a terra, fogo, ar e água. E que a variação dos tipos de elementos eram só variações desses 4. Por exemplo, o metal que é extraído lá, por exemplo, o óxido férrico, que vai ser depois manuseado para se tornar um metal, ou então sei lá, a bauxita, que vai ser utilizada para produzir o alumínio, são tipos de terra, certo? A água, o vinho, ou, por exemplo, o néctar, eles são variações da água, certo? Então, essa ideia iniciou lá na Idade Clássica, no período dos grandes pensadores. Uma outra teoria, e aí a gente já introduz uma palavra que a gente vai usar o resto da química toda, tá? Que é a ideia do átomo. Leucípodo e Demócrito propuseram que a matéria era formada por átomos, por pequenas partículas indivisíveis. Eles proporam que se você pegasse, por exemplo, uma pedra e cortasse ela, e a metade dessa pedra que você cortou, você cortasse pela metade de novo, e essa metade da metade você cortasse pela metade de novo, e fosse assim sucessivamente, você ia chegar numa partícula tão pequena que você não conseguiria dividir. Isso eles chamaram de átomo, seria sem divisão, tá? A de sem divisão, o tomo de divisão ou corte. Aí o que diferenciaria um elemento de outro? Seria o seu tamanho, sua forma e sua movimentação. Outra proposta, outra teoria, e essa durou por bastante tempo, foi a de Aristóteles, que ele recuperou aquele pensamento de Leucípodo de que a matéria era composta pelos 4 elementos, só que ele deu uma contextualizada melhor. Então ele colocou que se o elemento ele não é formado exclusivamente por um de cada um desses 4 elementos, terra, fogo, ar e água, mas pela junção deles. Então, por exemplo, as bolhas de água sobem no rio, quando sobe bolhas da terra e tudo mais, porque a bolha tem uma afinidade maior com o ar e por isso ela sobe e não fica ali na água. Uma pedra, quando você solta a pedra no rio e ela vai para o fundo, porque ela tem afinidade com a terra que está no fundo e por isso ela afunda, certo? Ele contextualizou esse raciocínio. Então, por exemplo, elementos que eram secos, eles vinham da junção do fogo e da terra. Tá? Elementos, matérias que eram frias, o metal que fica frio com muita facilidade, ele tinha muito de terra e água. E era frio por isso. O úmido, o ar e a água. Então ele contextualizou e somou cada uma desses elementos para explicar tudo que existia naquela época. Uma outra abordagem que surgiu ali no período da Idade Média, daí para frente, que é a alquimia. Tá? A alquimia não é uma ciência, tá? Ela englobava muitos conhecimentos da época, mesmo que fossem conhecimentos errôneos ou incompletos. Por exemplo, eles misturavam o conhecimento da química, da astrologia, da magia, filosofia, metalurgia, matemática, misticismo, religião. Então eles usavam tudo isso para conseguir uma coisa, era a pedra filosofal. O objetivo da pedra filosofal, a partir do momento que eles conseguissem produzir uma pedra filosofal, era conquistar 3 coisas. Uma, a transmutação, que é a capacidade que a pedra filosofal tem de transformar qualquer metal em ouro. A criação de homúnculos. Homúnculos são vidas artificiais, vidas biológicas artificiais construídas pelo ser humano. E o elixir da vida, que daria vida eterna para quem o tomasse. Por isso que muitos alquimistas eram bancados por reis para que conseguissem encontrar a pedra filosofal e conseguissem dar tudo isso que os reis queriam. Vida eterna, um exército e muito ouro. Por que eu estou citando a alquimia, já que ela não é uma ciência? Porque apesar dela não ser uma ciência, ela conseguiu produzir muito conhecimento. Enquanto os alquimistas buscavam a pedra filosofal, eles faziam vários testes e anotavam tudo. Então esse conhecimento ficou retido. E ao longo prazo, a pessoa, esse alquimista escreveu que se eu tomar esse chá de ervas, eu fico curado de, por exemplo, gota.
E aí esse conhecimento foi passado adiante, e aí alguém percebeu, isso não funciona, vamos testar outro. Então, na base do tentativa e erro, muito da química se descobriu e e foi confirmado ao longo do tempo que realmente estava certo. Tá? Muita coisa estava errada, mas algumas coisas se salvaram. E o que é a matéria, então, aqui propriamente dito? A matéria é tudo que tem massa e volume, ou seja, que ocupa um lugar no espaço. Por exemplo, esse canetão, esse pincel, tá? Ele tem massa, tá? Ele tem, vamos dizer assim de forma popular, ele tem um peso, ele tem uma massa e ele tem um volume, ou seja, ele ocupa um lugar no espaço. Um lugar aqui, por exemplo, no espaço que a gente tem, que vocês estão vendo aí da telinha. Tá? Ele ocupa um lugar nesse espaço, então ele tem volume, certo? Se ele tem massa, se ele tem volume, ele é matéria. O que não tem massa e o que não tem volume? Energia. Tá? Energia, ondas eletromagnéticas, elas não têm massa nem têm volume, então elas não são matéria, eles são energia. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui a menor partícula de água, eu tenho uma gota de água e tiro dela a menor partícula, que ainda é água, que seria o H2O. Tá? Por exemplo, eu tenho H2O. Essa molécula teria mais ou menos esse formato. Está aparecendo aqui no desenho, mas se não estiver claro aí, eu tenho um átomo de oxigênio e eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Ela tem essa forma aqui. Tá? Dentro dessa forma, eu posso extrair uma outra peça. Por exemplo, eu vou pegar o oxigênio. Isso aqui é o oxigênio. Olha lá. O oxigênio, ele é um átomo. Ele é um elemento, oxigênio. Ele vai possuir um núcleo, uma eletrosfera. Nesse núcleo eu vou ter prótons no núcleo, prótons e nêutrons. E na eletrosfera eu tenho os elétrons. Então, nós ainda utilizamos a ideia de átomo, a palavra átomo, que significa indivisível, mas hoje a gente sabe que o átomo não é indivisível. Ele é separado em pelo menos 3 outras partículas, os elétrons, os prótons e os nêutrons. Beleza? Essa é a forma que a gente vai trabalhar por muito tempo dos átomos. Então, a matéria é tudo aquilo que é formado por átomos, certo? Uma outra classificação, utilizando o critério de matéria, é que a matéria pode aparecer contextualizada na sua prova. Na verdade, em química isso é extremamente comum. Eles nunca jogam a pergunta de cara, eles contam uma historinha e depois te faz a pergunta. Então, como eles podem contextualizar a matéria? Por exemplo, numa árvore, a fonte daqui, eu tenho uma árvore e ela é a matéria. Por que ela é matéria? Porque dela eu vou tirar a matéria-prima. Só para facilitar aí a memorização. Então, matéria, árvore. Se eu tirar um tronco dela, um galho dela, eu tenho o corpo. E se eu der uma função para esse corpo, eu vou ter um objeto. Então como eu posso mudar isso? Se ao invés de eu falar de uma árvore, eu estiver falando aqui de uma floresta, várias árvores lá. Agora, a floresta vai ser a matéria, uma árvore que eu tiro, que eu seleciono lá, vai ser o corpo, o tronco da árvore pode ser o corpo também, ou ele pode ser um objeto. Por que o objeto? Digamos que um lenhador, um marceneiro vai lá e pega esse tronco. Para ele, esse tronco é um objeto de trabalho, beleza? O objeto é aquilo que tem objetivo para o ser humano. E a matéria também vai se apresentar de 3 modos, 3 formas. Tá? Bem comum, todo mundo já escutou falar isso, que a matéria ela apresenta 3 estados físicos, o estado sólido, o líquido e o gasoso. Só que é importante destacar que muito disso se utiliza quando se estuda as fases dos elementos, usar a água como exemplo e todo mundo fica na cabeça. A água tem 3, só que não é só a água. Todos os elementos possuem 3 fases, beleza? Olha o caso do ferro, tá? Até 1537 graus eu tenho ele no estado sólido. Depois disso, um grauzinho acima, ele já está derretendo, ele vai para o estado líquido. E acima de 2.861 graus Celsius, ele está no estado gasoso. Professor, mas existe ferro no estado gasoso aqui no nosso planeta? Não. Tá? O máximo que a gente vai encontrar ferro do estado gasoso é lá em Mercúrio e em Vênus, tá? São locais que a temperatura beiram isso aqui. Tá? E eu consigo encontrar ferro no estado gasoso. O exemplo do galho, por exemplo. O galho, ele, em 28,76 graus Celsius, ele está no estado sólido. Acima de 29, ele começa a derreter. Ou seja, se você pegar uma pepita de galho na sua mão e fechar, o calor do seu corpo derrete ela.
tá? Acima de 2.400 graus Celsius, ela passa para o estado gasoso. Então, fixa bem na sua cabeça. Os estados da matéria não são só para a água. Todos os elementos passam por ele. Aqui são características das 3 fases. Por exemplo, o estado sólido, eu vou ter forma e volume definidos. O que significa isso? Significa se eu pegar, por exemplo, a água e colocar para congelar numa caixa, ele vai ter a forma da caixa, uma forma definida, e o volume vai ser constante. O volume não vai ficar oscilando, tá? Diferente do estado líquido. Por exemplo, se eu pegar, a forma é variável e o volume é definido. Significa que se eu pegar a água líquida e colocar ela nessa caixa, a água vai assumir a forma dessa caixa. Se eu pegar essa mesma água e colocar ela numa garrafa, a água vai assumir a forma da garrafa. Então a forma é variável, mas o volume é o mesmo. Ou seja, não vai variar a quantidade de água que tem. Então o volume é constante. Quando eu vou para o estado gasoso, a forma e o volume são variáveis. O que significa? Significa que ele vai assumir a forma do local em que ele se encontra. Se ele estiver num balão, se ele tiver, o gás estiver recluso num cilindro, numa bola, tá? Mas se eu soltar ele vai ter tendência a se expandir, o ar. Se eu pegar aqui um balão com gás hélio, por exemplo, e estourar, ele não vai ficar paradinho, juntinho aqui no ar. Ele vai se espalhar e tender a ocupar toda a sala, tá? Então o volume dele vai variar bastante, tá? E aqui um ponto que é importante, mas que muita gente não leva a sério, tá? Que é o nome de cada uma dessas passagens, tá? Da mudança de fase. Então, por exemplo, do estado sólido para o estado líquido, nós temos a fusão, tá? É quando ela passa do estado sólido para o estado líquido. Quando ela passa do líquido para o gasoso, a gente vai chamar de vaporização, mas ela vai possuir 3 formas, tá? Que vai ser a ebulição. A ebulição é quando você aquece ela, coloca no fogo, por exemplo, na panela lá no fogo. Tá? A calefação é quando ela evapora, por exemplo, com uma variação mínima de temperatura. Tá? E a evaporação é quando ela evapora sozinha, você não está dando energia, está em temperatura ambiente e ela está evaporando. Tá? Quando ela vai do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. Quando ela vai do gasoso para o líquido, a gente chama de condensação. E quando vai do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido, a gente vai chamar os dois, pode chamar os dois, de sublimação ou ressublimação. Tá? É importante conhecer esses termos, porque direto isso cai em prova com aquela historinha que te confunde e você acaba misturando esses nomes, principalmente a parte de vaporização. Tá? Então é importante você desenha, redesenha, escreve, reescreve, faz questão para poder fixar bem o nome de cada uma dessas passagens. Tá, uma outra forma que pode aparecer para vocês a mudança do estado da água ou de outros elementos é através do gráfico de mudança de estado. No gráfico de mudança de estado eu vou ter aqui, ó, nesse eixo eu tenho a temperatura, nesse eixo eu tenho o tempo. Tá? Então, por exemplo, abaixo de 0 eu tenho a água no estado sólido. Acima de 0, eu tenho a água no estado líquido. E acima de 100 graus Celsius, eu tenho a água no estado gasoso. Acontece que, para uma substância pura, a água pura, ela vai ter uma passagem padronizada. O que quer dizer isso? Quer dizer que, entre uma fase e outra, entre a fase sólida e a fase líquida, ele vai ter um período de transição. Vai ter um platô. Uma região em que a temperatura não vai oscilar em relação ao tempo. Ó, o tempo está passando, mas a temperatura está parada em 0. Isso significa o quê? Significa que nessa fase eu vou ter gelo e líquido ao mesmo tempo. E só depois que todo o gelo derreter é que a temperatura continua subindo e vai aumentando até chegar em 100. Quando chega aqui, ocorre a mesma coisa. Aqui eu tenho líquido e vapor ao mesmo tempo. Até que toda a água no estado líquido, ela consiga chegar à mesma temperatura, a 100 graus Celsius. Então aí o sistema continua subindo a temperatura acima de 100 graus Celsius. Beleza? Então, se vocês verem esse gráfico, isso significa que é uma substância pura. Por quê? Porque eu tenho um ponto em que a temperatura vai subindo, subindo, subindo. Chegou no ponto no caso de fusão, que vai passar do sólido para o líquido, ele vai ter um platô. E o mesmo platô vai ser encontrado aqui no ponto de ebulição. Tá? Isso para substâncias puras. Agora a gente vai ter o exemplo de misturas. Por exemplo, se eu tenho água e sal,
Água e sal, a gente vai gerar um gráfico desse. Olha a diferença do gráfico anterior. O gráfico anterior eu tinha os platôs, e nesse gráfico, o local onde deveria ter os platôs, ele está aí na diagonal, um pouquinho mais inclinado que o aumento da temperatura durante a fase totalmente líquida ou totalmente sólida, tá? Mas ela ainda está um pouquinho inclinada. Isso acontece porque os dois elementos vão reagir de formas diferentes ao aumento de temperatura. A água tem a tendência de se manter estável, mas o sal continua absorvendo calor, absorvendo energia térmica. Por isso que a temperatura não fica constante e ela tende a ficar inclinada. Quando vocês verem esse tipo de gráfico em que a ponto de fusão e o ponto de ebulição está inclinado, significa que é uma mistura. Tá? Nesse ponto eu ainda tenho o sólido e o líquido ao mesmo tempo, e nesse ponto eu ainda tenho o líquido e o vapor ao mesmo tempo. Só que a temperatura vai continuar aumentando ao longo do tempo e não vai ficar instável, que nem o nosso modelo anterior, ó, que aqui a temperatura não oscilava, só oscilava o tempo. Tá? O gráfico de mistura pode aparecer de duas formas, tá? Duas formas específicas. Tem essa e tem mais duas que são bem específicas, que é o caso, uma mistura eutética, tá? Em que só o ponto de ebulição ele tem essa inclinação e o ponto de fusão ele é constante, ele não oscila. Isso é uma mistura eutética. É o exemplo aqui da soda, a solda, tá? Solda tem 63% de estanho e 37% de chumbo, tá? A solda de circuitos, então, ou seja, no ponto de fusão dela, que ela passa do sólido para o líquido, quando ela vai ficar constante e ela só vai passar totalmente para o estado líquido quando toda a matéria que está dentro daquele sistema chega à mesma temperatura, acima de zero, tá? Mas quando vai passar do líquido para o gasoso, ele vai ocorrendo de uma forma mais inclinada, na diagonal, tá? Por ser uma mistura. Isso é uma mistura eutética. A mistura azeotrófica é quando o ponto em que fica inclinado é ali no nosso ponto de fusão, que passa do sólido para o líquido, tá? Mas no nosso ponto de ebulição, quando está passando do líquido para o gasoso, ele está constante, ele tem um platô. Isso é uma mistura azeotrófica, beleza? Então, por exemplo, uma questãozinha só para vocês raciocinarem. Dos gráficos abaixo, qual deles corresponde a uma mistura azeotrófica? Lá, dá uma pausa, dá uma olhada, analisa cada um deles, diz qual é a questão e a gente já vai ver. Então, olha lá, acompanha comigo. Nessa primeira alternativa, ó, número 1, pode ver que ó, vai aumentando, está indo de 0 para cima, vai aumentando, chega aqui, de forma um platô? Não. Então, aqui no nosso ponto de fusão, ele está inclinado. Tá, vamos ver o resto. Ele continua subindo, aí chega aqui, está inclinado de novo. Lembra de qual gráfico representava isso? É naquela mistura de água e sal. Tá? Ele só significa que ele é uma mistura. Aqui, a temperatura vai aumentando, pô, chegou aqui, formou um platô. A temperatura não está oscilando em relação ao tempo. Vamos de novo, a temperatura vai aumentando, estado gasoso, a passagem lá para o estado de gasoso, a ebulição. Repara que também tem um platô. Então isso aqui significa o quê? Que isso aqui é uma mistura pura, tá? Não tem oscilação. Vamos lá, aqui ó, temperatura de novo, vai aumentando, pô, chegou aqui, ponto de fusão, do sólido para o líquido. Repara que ele está inclinado. Tá? Então a gente continua o caminho, tá? Sobe, passa para o líquido, do líquido chegou lá em 100, repara que ele está um platô, né? Significa que aqui nessa região, no nosso ponto de fusão, ele é inclinado, a temperatura vai aumentando ao longo do tempo, enquanto que no ponto de ebulição ele é constante. Isso é uma mistura azeotrófica, tá? Que somente o ponto de fusão, ele oscila, a temperatura aumenta, e o platô está lá em cima, beleza? E a outra é o quê? A outra, repara que só tem aquela inclinação aqui no ponto de ebulição, tá? Ela é uma mistura azeotrófica. Ó, pode até voltar, ó. A azeotrófica essa aqui é uma mistura eutética, tá? A azeotrófica é essa. Mistura azeotrófica e uma mistura eutética, tá? Uma outra parte importante agora são as propriedades da matéria. Nós temos as propriedades gerais e as propriedades específicas, que nós vamos ver mais à frente. Mas dentro das propriedades gerais, a gente tem essas 9 aqui. Ó. Tem a inércia, tá? Que vocês vão ver bastante isso na química, que diz que um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Um corpo que está parado tende a permanecer parado. Isso significa que a matéria ela não tem uma propriedade de mudar sozinha. Ela precisa de uma ação externa que provoque uma movimentação, que provoque uma mudança de estado nela, tá? Isso vale para toda a matéria.
A massa e o volume são propriedades que existem em todos os elementos. Por exemplo, se eu falo a massa desse pincel, quando eu falo, esse pincel tem 100 gramas de massa. Isso significa que eu tenho 100 gramas de matéria nesse pincel, tá? Se eu, por exemplo, eu tenho aqui, vamos dizer que isso aqui é uma barra de ferro. Quando eu falo que ela tem 1 quilo de ferro aqui, eu tenho 1 quilo de matéria aqui, de ferro, contida nessa região. Quando eu falo de volume, eu estou falando da quantidade de espaço que um objeto ocupa no ambiente. Então, por exemplo, se eu tenho uma caixa assim e uma caixa assim, quem ocupa mais espaço no ambiente? É a primeira ou a segunda? A segunda. Então, a segunda tem um volume maior, tá? O volume basicamente fala de variação, a quantidade de espaço que o objeto ocupa no ambiente, tá? Impenetrabilidade. A impenetrabilidade diz respeito justamente àquela citação que a Einstein disse que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, ou seja, eles não se fundem e ocupam exatamente o mesmo espaço, a mesma coordenada no espaço. Eles podem estar muito juntos, muito prensados, mas ainda assim não estão ocupando o mesmo espaço no ambiente. A descontinuidade significa que a matéria, os átomos não são intrinsecamente ligados de forma que não exista nenhum espacinho entre eles. O que acontece, na verdade, é que entre um átomo e outro, eu tenho um espaço, que é a eletrosfera. Aqui eu tenho o núcleo, eu tenho a eletrosfera, e aqui nessa região eu tenho um espaço. Significa que a matéria ela tem espaço entre ela e ela é descontínua. Ela não é contínua no sentido de totalmente ligados. Tá? Divisibilidade. A divisibilidade diz respeito de que a matéria pode ser dividida, decomposta. Eu pego, por exemplo, um pedaço de metal, tiro um átomo do metal, por exemplo, do ferro. Tiro um átomo de ferro, pego ele, separo os elétrons, separo o núcleo. Do núcleo eu separo os prótons, separo os nêutrons, consigo dividir a matéria. Tá? Compressibilidade. Tá? A compressibilidade é a característica que os elementos têm de, por ação de uma força externa, ele conseguir ser pressionado. Um exemplo ali da seringa, você coloca a seringa cheia de ar, tampa o êmbolo e aperta, você consegue apertar um pouquinho, quando você solta, ele volta. Então quando você está apertando, você está basicamente variando a capacidade dele de ser comprimido. A água, por exemplo, você enche a seringa de água, coloca o dedinho e aperta, parece que não consegue mover, mas você consegue mover o êmbolo, nem que seja um pouquinho, mas isso acontece, essa diferença entre a água e o ar é porque a compressibilidade do ar é maior que o da água. Tá? Elasticidade é a capacidade que os elementos têm de alterar a forma quando uma força é exercida. O exemplo do elástico, você puxa ele altera a forma, mas quando você solta, ele retorna. O exemplo de uma mola também. Você exerce uma força sobre ela, ela se deforma, mas quando você solta, ela volta para sua forma anterior. Tá? E a indestrutibilidade. A indestrutibilidade diz que a matéria não pode ser destruída. Opa! Professor, você não disse que eu consigo decompor um átomo, quebrar ele em vários pedaços? Beleza. Só que você não consegue quebrar essas partículas. Os prótons são divididos em outras partículas, tá? E assim por diante. Então, mesmo que você destrua um átomo, as partículas que compõem ele vão estar espalhadas pelo ambiente. Elas ainda vão estar aí e podem se reagrupar e formar outros elementos, mas elas ainda estão ali. A matéria não é destruída, tá? Mas as propriedades específicas vão ser 3 propriedades. Tá? Organolépticas são aquelas que nós conseguimos sentir com os nossos sentidos. Por exemplo, se você sente o cheiro de papel queimando, tá? E você sabe, tá papel queimando, ou então borracha queimando. Você consegue diferenciar o que está sendo queimado? Isso é uma característica organoléptica, por exemplo, do papel, da borracha. Você identifica pelo cheiro. Você sabe que uma fruta está estragada pelo cheiro. Então, é uma característica organoléptica. É uma variação química entre a fruta madura e a fruta que está podre. Tá? Então, tudo que você consegue sentir com os seus sentidos, com o cheiro, com a visão, com o tato, são características organolépticas. Tá? Propriedades químicas da matéria é a capacidade que os elementos têm de se alterarem. Tá? Por exemplo, eu tenho o ferro que pode virar ferrugem.
tá? Eu tenho o ferro, que vira o óxido férrico, tá? Eu tenho, por exemplo, o vinho, que vira o vinagre, que pode virar o vinagre caso ele fique em contato com o oxigênio. Então, essa característica da matéria diz que uma substância pode se transformar em outra em determinadas circunstâncias, mas ela é limitante. Por quê? Eu tenho o vinho virando vinagre se estiver em contato com o oxigênio, mas eu não tenho o vinho virando ferrugem, porque os átomos que compõem o vinho diferem dos átomos que compõem a ferrugem. São átomos totalmente diferentes e por isso um não se transforma no outro. Isso já acabando com aquela ideia da transmutação que os alquimistas tinham, de transformar qualquer metal em ouro. Tá? Isso não é possível, porque essa variação por exemplo, a ideia deles era transformar um átomo em um outro átomo totalmente diferente. Isso não acontece. Tá? Só pode ocorrer uma reação química que mude a substância que você está trabalhando se os átomos que estão ali forem passíveis de se reorganizar e virar outra molécula, como o caso o álcool do vinho, que se junta com o oxigênio do ambiente e vira vinagre, beleza? E propriedades específicas. As propriedades específicas vão ser essas 7 aqui, ó. A dureza, que diz respeito a resistência que o material tem, ó lá, representa a resistência que a superfície de um material tem em ação mecânica. Eu tenho aqui, ó, os 10 materiais em termos de dureza. O menos duro é o talco, tá? Depois eu tenho o gesso, a calcita, a fluorita, a apatita. A mais resistente, a mais dura, o material natural mais duro é o diamante. Então, a dureza é uma propriedade específica que vai variar de elemento para elemento. Tá? Essa é a questão das propriedades específicas. Ponto de fusão e ponto de ebulição, ele varia de elemento para elemento. O ponto de fusão a gente já viu, é quando um elemento passa do estado sólido para o estado líquido. O ponto de ebulição é quando ele passa do líquido para o gasoso. E cada ponto vai ser específico para um elemento. Olha lá, oxigênio vai passar do estado sólido para o líquido em menos 218 graus Celsius. E ele vai passar do estado líquido para o gasoso em menos 183 graus Celsius. Tá? E é específico para o oxigênio. Olha só, o nitrogênio vai passar do estado líquido para o gasoso a menos 196 graus Celsius. Tá? Então, por que é importante saber isso? Porque se aparecer numa questão, identifique um elemento, aí te conta aquela historinha e fala que o fulano trabalha no laboratório, pega o oxigênio e muda a temperatura e tal. Aí depois a gente pergunta, o elemento que ele está tendo lá, nessa temperatura, no estado líquido, é o oxigênio? É o nitrogênio? Sendo que o nitrogênio passa para o estado líquido nessa temperatura? Entende? É importante saber que o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ele varia para cada substância. Não é igual. Calor específico. O calor específico é a quantidade de calor que deve ser fornecido para 1 grama de substância, para que 1 grama de substância tenha a sua temperatura aumentada em 1 grau Celsius. Resumidamente, é a quantidade de energia térmica que você tem que dar para uma substância para que ela aumente 1 grau Celsius. Tá? Então ela vai variar, lá, acetona 0,52 graus Celsius, ou calorias, gramas por grau Celsius, certo? Então, a água, por exemplo, a água é 0,9 ali. Então, teoricamente, ela tem um calor específico muito alto. Você precisa dar muita energia para que ela altere 1 grau Celsius. Permeabilidade, ela é exclusiva para elementos sólidos, tá? Representa a capacidade que os corpos, que os materiais têm de absorver líquidos. Um exemplo é aquele filtro que a gente faz na escolinha, que coloca lá terra, areia, cascalho, rochas, e aí você vai jogando água suja e as partículas mais grossas vão ficando retidas ali, por exemplo, na rocha, no cascalho, na terra, para que quando ela chega na areia fininha só passe a água. Beleza? Então só vai passar o fluido, só vai passar o que é líquido. A condutibilidade é a capacidade de materiais de transmitir energia, seja ela energia elétrica, seja ela energia térmica. Tá? Os melhores condutores que nós temos é o ouro, a prata, o cobre, e tem também o caso do nióbio. Só que ouro e prata, eles são caros. E se imagina você fazer uma fiação de ouro e prata, o pessoal ia roubar à torta direita. Se já fazem isso com cobre, tá? Então, os melhores condutores que nós temos, ouro, prata e cobre. Tá? É a capacidade tanto para transmissão de energia elétrica, quanto para aquecer, para calor. Tá? O ouro e a prata, eles aquecem muito rápido.
E densidade. A densidade é a relação entre massa e volume, é uma propriedade específica da matéria. Isso significa que, mais uma vez, cada matéria, cada substância vai ter uma densidade diferente. Ah, e se eu pegar uma substância e misturar com a outra? A densidade resultante vai ser a soma, vai ser a interação da densidade dessas duas substâncias. Tá? Aí a gente tem o seguinte, a densidade tem essa forma, ó, densidade é igual massa sobre volume, tá? E toda vez que você vê isso aqui, ó, em que eu tenho aqui um número, uma variável, a densidade, e embaixo aqui dividido do outro lado do sinal de igual, o caso do volume, significa que elas são inversamente proporcionais, tá? Se elas são inversamente proporcionais, se eu estiver falando de uma substância e eu falar que a densidade dela é alta, isso significa que o volume dela vai ser baixo. Se depois eu falar a outra substância, ela tem um volume alto, então significa que a densidade dela vai ser baixa. Então isso sempre vai ter esse princípio de inversão, tá? Densidade e volume são inversamente proporcionais. O exemplo aqui, para a gente finalizar essa parte. Olha lá, eu tenho 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão. O que pesa mais? Vai ser nenhum, né? Ambos têm 1 kg. Então, massas iguais, mas volumes diferentes. Olha a quantidade de algodão que eu preciso para fazer 1 kg. Tá? Por quê? Porque o chumbo ele acumula muito mais matéria em um espaço reduzido, enquanto que o algodão, para fazer o mesmo, para acumular a mesma quantidade de matéria, precisa de um volume maior. Tá? Também tem a situação de que podem ter o mesmo volume, mas a massa é diferente. Exemplo, eu tenho prata e ouro. O volume é o mesmo, mas quem tem mais densidade? Aí você olha, ó, se o volume é igual, aquele que tiver mais matéria, mais massa, é quem tem maior densidade. Aí você olha lá o ouro. O ouro consegue acumular 100 gramas a mais que a prata no mesmo volume. Então ele tem uma densidade maior nessa situação. Beleza? Alguma dúvida? Então qualquer coisa a gente se encontra na próxima. Valeu? Até mais!